abramos aí no texto que está a pergunta que vamos trabalhar hoje, pergunta 83, os irmãos receberem no boletim a pergunta 83, continuando aí nossa série de estudos no Catecismo Maior, na sessão onde o Catecismo aborda a respeito da salvação, dos elementos da salvação, da aplicação deles na vida do eleito, e iniciamos a parte que fala da glorificação do crente, que é chamada pelos teólogos de Westminster de união com Cristo em glória, né? Essa união com Cristo em glória, essa relação gloriosa com Cristo é o que nós chamamos na teologia reformada de glorificação do crente. O que significa essa glorificação? É que a glória de Deus que se manifesta, que se revela a nós na glória do Filho como Messias, ela se revela como uma glória, primeiro, transformadora. Ela se manifesta a nós para transformar a nossa natureza, converter a nossa natureza pecaminosa em uma natureza santa, né? Então essa glória se revela transformadora e, por conseguinte, ela se revela abençoadora. A manifestação da glória de Deus na glória de Cristo, ela transmite a nós bênçãos, privilégios, benefícios espirituais que nos abençoa, nos enriquece, certo? Principalmente no aspecto relacional, nós vamos ver isso. E, por fim, ela se revela exaltadora, né? Ou seja, a manifestação da glória de Deus em Cristo, ela exalta a nossa condição humana, né? Ela exalta, elevando a nossa condição humana a uma plenitude e completude que Deus planejou, que Deus determinou em Cristo Jesus. Exalta a condição humana em um estado glorioso, né? E com isso, então, nós podemos dizer que a glorificação é uma manifestação de uma glória que nos glorifica, que nos exalta, né? Que enaltece a condição humana numa glória pessoal, certo? Uma glória da natureza, né? A nossa pessoa é elevada a uma glória de perfeição e de completude em Cristo. Relacional, ou seja, somos na glória de Cristo, colocados numa relação gloriosa com Deus, porque somos inseridos na família espiritual de Deus. Então nós participamos de privilégios que são próprios da natureza divina, da glória divina. Como um grande pregador disse que na santificação, na salvação, a glória de Deus vem habitar em nós. Quando Deus nos salva em Cristo, o Espírito vem fazer morada, fazendo com que a glória divina habite em nós. Mas quando essa obra terminar, na glorificação final, nós que habitaremos na glória de Deus. Nós entraremos na glória de Deus. A ideia de que teremos acesso a uma relação, a uma aproximação da glória do Senhor, no sentido de que entramos em seu habitar glorioso, entramos em sua relação gloriosa, entramos em suas posses gloriosas. Nós adentramos e participamos e usufruímos da glória de Deus. Olha que coisa fantástica. Então aqui a glória vem habitar em nós. Na eternidade nós habitaremos em glória. A ideia de que estamos entrando na glória divina, né? Acessando a glória divina. Mas nós estaremos dentro da glória, mas a glória do Espírito Santo permanece ainda nos crentes pela eternidade? Boa pergunta. Acredito que não mais dessa vai estar inserido neste acesso da glória divina, porque isso envolve as três pessoas, né? É como se o Pai, o Filho e o Espírito Santo chamasse todo crente, chamasse o corpo de Cristo para compor, para entrar na Trindade sem se tornar divinos.
mas para ter o acesso de relacionamento e de bênçãos como se fôssemos parte dela, ou seja, não vai mais haver essa presença do Espírito Santo no sentido redentor, porque qual é a singularidade da presença do Espírito? Qual é o objetivo desta glória habitando em nós? É transformar, é salvar. Quando essa obra completar, temos condições de ter acesso a esta glória direta, sem precisar uma presença regeneradora especial do Espírito Santo dentro de nós. A ideia de que agora o Espírito não estará em nós somente, nós estaremos nele e ele em nós. Jesus fala isso, né? Jesus fala assim: eu quero que eles vá para lá, para que, assim como fazemos morada neles, eles habitem conosco. Que coisa fantástica. Então Jesus fala que no final o resultado é nós sendo habitados em glória, habitando na glória, ou seja, a presença do Senhor ainda é especial em nós, não mais para regenerar, mas essa relação é uma relação como se fizéssemos parte já da própria divindade sem ser divinos, né? Então é uma relação com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no resultado da obra final, em que a gente tem uma relação com Deus, sem essa presença especial do Espírito produzindo salvação, que esse é o objetivo principal do Espírito Santo. Porque assim, até porque a missão do Espírito Santo é convencer do pecado da vida. Essa é a principal função dele na obra redentora. Aí não vai cessou, não vai permanecer. Aí você pergunta assim, mas aí o Espírito deixa de ter influência, de estar presente em nós? Não. Ele estará, mas não de maneira regeneradora. Ele estará como parte da Trindade que tem acesso e relação conosco. Talvez o Espírito continue sendo aí o elo de ligação com Deus, porque ele é aquele que faz o elo espiritual, né? Aquele que cria a conexão espiritual, mas não regeneradora, não no sentido de presença santificadora e regeneradora. Não sei se você entendeu aí mais ou menos. Eu entendi, mas ainda assim há algo mais, uma coisa mais espetacular também. Além de ele estar em nós, continuar, não mais nos regenerando, nós estaremos em Deus. Isso. E o nosso corpo transformado, que representa o corpo, é como a feitura do corpo de Cristo. Sim. Ou seja, a ação das três pessoas diretamente em nós, sem qualquer restrição, sem qualquer impedimento, sem qualquer resistência, né? Então é aí que a gente não entende exatamente a plenitude disso, do que é habitação em glória, do que é habitar em glória, do que é ter acesso a esta glória maravilhosa, né? Ser habitado pela glória e habitar em glória. Essa é a ideia final da glorificação, esse acesso a Deus final. Daí um pouco do entendimento de por que Jesus é Deus e homem, porque ele finalmente é esse grande elo, essa grande ligação entre a perfeição humana e a perfeição divina, né? A perfeição humana como criatura e a perfeição divina como criador, e em plena harmonia e em pleno relacionamento, em plena comunhão. Plena comunhão, porque isso está em plena comunhão no Filho. As duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, está em plena harmonia no Filho, e ela estará em plena harmonia na relação entre a igreja e o Deus triuno. Entendeu aí? Então no final, essa relação do Espírito conosco, da presença de Deus em nós, ela se torna mais ampla, ela se torna mais profunda, mais íntima, mais próxima, né? Então vamos lá. Então a glorificação é quando experimentamos as bênçãos gloriosas da relação com Deus, e por fim a glorificação tem a ver com uma glória de experiências. A glória experiencial, ou seja, vamos contemplar, vamos experimentar, vamos participar de coisas gloriosas, grandiosas, né? Que hoje são ocultas a nós, que hoje não temos acesso, porque aguardamos essa condição gloriosa para ter acesso, né? Então experimentaremos, observaremos, participaremos de coisas grandiosas, gloriosas. Então há uma glória também experiencial, experimental. Vamos também experienciar coisas maravilhosas, grandiosas na nossa condição de glorificados finalmente. Então, pensando nisso,
Aí o catecismo desdobra para nós já vimos que quando se dá a glorificação, ela começa nesta vida, ela continua após a morte e ela se conclui na ressurreição. Então nós já vimos que eles colocam, vimos na semana passada na pergunta 82, que eles colocam esses três tempos, esses três momentos que a glorificação acontece na vida do crente. Então, a primeira experiência de glorificação do crente é quando ele é chamado pelo Evangelho, é quando o Espírito Santo o converte. Então, daí ele já começa a experimentar bênçãos gloriosas. A glorificação começa aí. Ela continua quando a gente morre, a nossa alma experimenta a glorificação de um aperfeiçoamento, de uma completude, e já começa a experimentar coisas gloriosas, já começa a participar de uma relação gloriosa mais próxima com Deus, ele já começa a entrar na glória divina de uma maneira mais íntima, mais profunda, mas ainda não completa. Os crentes no céu já estão em perfeição? Sim, mas já estão completos? Não. O que é que falta para os crentes estarem completos no céu em termos de experimentar toda a glória? O que é que falta? Duas coisas importantes: a ressurreição, e tem outra coisa que Paulo diz que é muito importante, que eles aguardam a gente, eles aguardam os outros, eles aguardam completar isso, o corpo, fechar o corpo, isso, o número dos salvos, exatamente, que virão também ainda. Eles aguardam isso. Eles não podem experimentar a plenitude da glória sozinhos. Essa plenitude vai ser experimentada por todos juntos. É tanto que quando Paulo fala da volta de Cristo, ele fala assim: nós vivos não precederemos os que morrem, eles precisam ressuscitar primeiro, porque Cristo já vem com eles. Aí eles ressuscitam em glória, e aí agora seu corpo glorificado sobe e fica nas nuvens aguardando com Cristo os que vivos serem transformados, e transformados também ficam ao lado de Cristo, e aí diz o texto, e aí sim, aí eles estarão para sempre com o Senhor. Não há mais choro, não há mais dor, não há mais sofrimento, não há mais morte, porque eles estarão, o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima, tirará toda a dor. Aí eles entram na plenitude da glória. Pronto, aí agora já não há mais limites, eles terão acesso completo a toda a glória, experimentando de corpo e alma, e o corpo espiritual do povo de Deus completo, a família espiritual, o corpo de Cristo completo, para desfrutar das plenitudes da glória de Deus, certo? Então, enquanto isso, nós temos três fases aí, três momentos importantes da glorificação: o chamado, a conversão, a morte e a ressurreição. Então eles vão trabalhar esses três momentos que nós vamos ver hoje. O primeiro, que é o momento da conversão, do chamado nessa vida, na caminhada de fé. Sim, irmão, só pedir a palavra? Alguém pediu a palavra? Então vamos lá. Pergunta 83, vamos ler a pergunta e a resposta. Qual é a comunhão em glória com Cristo de que os membros da igreja invisível gozam nesta vida? Vocês já prestaram atenção que todas as perguntas desta parte, elas se referem à igreja invisível e não à igreja visível? Já viram que eles usam? Por que ele usa esse termo? Porque ele está falando da igreja verdadeira do Senhor, porque na igreja visível nós temos uma mescla de crentes verdadeiros e falsos, não é isso? Nós temos os salvos e os ímpios na igreja visível, mas aqui ele está falando da verdadeira igreja de Cristo, dos que compõem realmente a igreja, que finalmente é o que a gente chama de igreja invisível, que está entre os membros da igreja visível, os eleitos que ainda não foram chamados, os eleitos que ainda vão aparecer e os eleitos que já estão na glória. Aí está falando da plenitude dos salvos, a totalidade dos salvos. Então não está falando da mera composição de uma igreja local com uma membresia que é formada por um misto de salvos e perdidos, mas está falando de finalmente aqueles que realmente são os eleitos e os salvos em Jesus Cristo, que esse Deus conhece, Deus sabe quem são esses finalmente. Ele está falando desses aí Isso, ele está falando até desses aí, exatamente. Mesmo o eleito que ainda não foi chamado, mesmo o eleito que ainda vai nascer, que ainda vai existir, ele está falando desses, que esses indivíduos aí, eles vão ser glorificados. Por que eles vão ser glorificados? Porque os elementos da salvação não são dados em parte, eles não ficam em parte. Se o indivíduo é predestinado para a salvação, ele vai receber todos os elementos.
Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo, e aos que predestinou, chamou, e aos que chamou, justificou, aos que justificou, glorificou, mostrando que a predestinação, o propósito para a predestinação é sermos conforme a imagem de Cristo, é sermos novas criaturas, seres humanos perfeitos na imagem do Filho perfeito, na glória do Filho perfeito. E para isso Deus então executa seu plano no tempo e na história da existência dos eleitos. Os predestinados para serem conforme Cristo são chamados pelo Evangelho no devido tempo. Ao serem chamados pelo Evangelho, eles recebem a fé para ser justificados, receber os primeiros elementos da salvação. Isso no processo de santificação, ele então morre, sua alma é glorificada e seu corpo aguarda a glorificação. Então aos que predestinou, chamou, justificou e glorificou. Então a mente de Paulo aí são todos eleitos, não só os que já estão na igreja hoje, mas todos os predestinados ao longo da história da humanidade. Ele está se referindo a isso. Então, aqui também os teólogos de Smith está se referindo exatamente ao número completo dos salvos, a condição final do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, do povo de Deus. Então ele falando, em relação a estes, quando é que se dá a glorificação? Então, no devido tempo, na história de cada um, no chamado segundo a providência de Deus, primeiro começa nessa vida. Então ele diz assim: qual é a comunhão em glória de que os membros da igreja gozam nesta vida? Resposta: aos membros da igreja invisível são comunicadas nesta vida as primícias da glória com Cristo, visto serem membros dele e cabeça, e estando nele tem parte naquela glória que na sua plenitude lhe pertence, e como penhor dela sentem o amor de Deus, a paz de consciência, o gozo do Espírito Santo e a esperança da glória. Do mesmo modo, o sentimento da ira vindoura de Deus, o terror da consciência e uma terrível expectação do juízo são para os ímpios o princípio dos tormentos que eles hão de sofrer depois da morte. Eu acho interessante os teólogos de Smith, que ele vai dizer assim como os cristãos começam a desfrutar já nessa vida o antegozo da glória celeste, ele diz, os ímpios já começam esporadicamente sentir a expectação do inferno. É interessante isso, né? Então vamos ver aí como é que eles colocam essa questão de participar da glória de Cristo já aqui nesta vida. Como é que a glorificação começa aqui? Então a primeira coisa que eles dizem é que aos membros da igreja são comunicados nesta vida as primícias da glória com Cristo, visto serem membros dele, a cabeça, estando nele, tem parte na glória que na sua plenitude lhe pertence. Então a gente já começa a desfrutar da glória de Cristo, ou seja, essa glória, pensando em uma glória pessoal, pensando em uma glória abençoadora e pensando em uma glória experiencial, os privilégios, as bênçãos do Senhor, primeiro os privilégios da obra de Cristo, as bênçãos da obra de Cristo começam a ser aplicadas em nosso coração. A glória de Cristo como Filho já começa a ser partilhada conosco, a gente já começa a ter benefícios de filho de Deus aqui, porque a gente não vai se tornar filho de Deus quando chegar no céu. A gente chega no céu como filho, só que chega no céu como um filho que vai agora desfrutar do privilégio de filho mais perto, já agora dentro da casa do Pai, não à distância, não o Pai mandando bênçãos de longe para nós, mas agora a gente podendo entrar na casa de Deus e ter acesso direto a estas bênçãos e acesso a Ele próprio de uma maneira mais próxima, mais perto. Daí a ideia de experiência, de relação com Deus, a ideia de experiência com Deus e a ideia de bênção com Deus, ela vai apenas ampliar, se aprofundar, mas ela começa aqui. Então a bênção e o privilégio de ter acesso à glória. Qual é a glória de Cristo?
Qual é a glória que pertence a Cristo? Ele é o Filho de Deus. Como Filho de Deus, Ele é o exaltado, Ele é o todo-poderoso, Ele é aquele que tem acesso a todas as coisas divinas, Ele é completo em si mesmo, Ele é a própria fonte das bênçãos, Ele é o Filho de Deus. Nesse aspecto, essa glória Ele já começa a compartilhar conosco. A glória de Filho, a glória de como Filho ter um cuidado especial por parte do Pai, de experimentar as coisas gloriosas de Deus. Então isso, a Bíblia diz que Cristo já começa a compartilhar conosco aqui. Ao sermos unidos a Cristo, a glória dele como Filho de Deus já começa a ser compartilhada conosco. O fato de orar, por exemplo, a oração em nome de Jesus, não é quando a gente diz assim, em nome de Jesus Cristo, não é só não pode ser uma questão de superstição ou uma mera citação do nome de Jesus como abacadabra. O nome de Jesus aí, ele tem primeiro o significado quanto à base de sua fé, né? Qual é o fundamento de sua crença? A obra de Jesus como Redentor, como mediador. Segundo, a consciência do que é que Jesus, como seu mediador, outorga a você como salvo. Que privilégios, que bênçãos são essas, que acesso a Deus é esse que Cristo proporciona para nós. Quando você pega a carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus vai dizer exatamente isso, que tendo Cristo como sumo sacerdote, aí ele vai comparar Cristo aos anjos, dizer que Cristo é superior aos anjos, vai comparar Cristo aos profetas, vai dizer, ele é superior aos profetas, vai compará-lo ao sumo sacerdote, uma das figuras mais importantes na antiga aliança, porque ele representava Deus diante do povo, e o povo diante de Deus como ofertante, como aquele que proporcionava a relação, a mediação. Ele vai dizer assim, Cristo é sacerdote superior aos sacerdotes humanos. E por que ele diz isso? Pela sua perfeição, pela sua glória, pela sua majestade e pelo resultado de sua obra para nós. Então ele diz assim, tendo a Jesus Cristo como sumo sacerdote que penetrou os céus, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono de glória, junto ao trono de graça, a fim de receber ajuda em tempo oportuno. Ele está dizendo assim, olha que acesso glorioso, Jesus nos deu acesso à glória de Deus. Quando você ora, você está exercitando a fé, a crença, no grande privilégio que Cristo proporcionou para você, que é de estar aqui na terra e poder falar com o Deus glorioso que está em sua habitação de glória e ser ouvido por Ele, e poder lhe pedir ajuda e auxílio. Olha que coisa, a oração, além de ser um reconhecimento da nossa dependência, é também um privilégio glorioso. Aquele acesso que Cristo tem direto com o Pai, Ele deu para nós. Vocês estão entendendo o que é oração? É um acesso direto que eu tenho para Deus por causa de Cristo. Oração antes de Cristo era a oração que tinha que ser feita no templo, ou com as mãos dirigidas ao templo, e que havia a necessidade deste indivíduo que ora fazer sacrifícios de animais, participar de ritos de uma maneira correta. Por quê? Porque ele não pode ter acesso direto a Deus como pecador. Ele não tem glória que o permita estar diante da glória de Deus. Só Cristo é aquele que está diante do Pai. Então esta glória que ele tem de acesso direto, vocês já prestaram atenção? Quando Jesus ora, Jesus invoca o nome de alguém quando ele ora? Não. Ele precisa orar no templo? Não. Já viram Jesus levantando as mãos? Já. Para onde? Só para o céu. Por quê? Porque ele tem acesso direto. Ele não precisa de mediador, porque ele é o mediador. Ele é a própria glória. Então, quando você ora em nome de Jesus, você está desfrutando do privilégio de ter acesso à glória que é de Cristo. Por isso que em nome dele, crendo nele, eu tenho um acesso direto. Eu estou desfrutando do privilégio da glória que é própria do Filho.
Então é um acesso glorioso. Então ele está dizendo que nesta vida eu já começo a desfrutar dos privilégios da posição gloriosa que pertence originalmente a Cristo como Filho de Deus. Eu já começo aqui a desfrutar disso. Então vamos ver. O senhor quer falar alguma coisa, Bruno? Sim. Se eu já começo aqui, e aqueles que morreram sem manifestar o poder de Deus na sua vida durante a sua estadia aqui, que eles não foram comunicados a eles? Todo crente verdadeiro foi comunicado essa bênção, esse privilégio, todo. Só o ímpio é privado disso, ponto. Aí o senhor pergunta assim, Não manifestou. tem uma diferença entre um crente e outro nesse sentido? Tem, baseado naquilo que a gente viu na semana passada, sobre a questão da segurança e certeza de salvação. Então assim, é mais ou menos assim, alguns desses privilégios que eu tenho em Cristo, dessa glória já aqui, eu não desfruto dela por causa do meu nível de fé baixo. É como se eu dissesse assim, mais ou menos assim, eu tô com todo o acesso, com toda a bênção aqui do lado, mas eu não uso. Ela está disponível a mim. Qual é um dos problemas da igreja moderna? É a ignorância a respeito da obra de Cristo. Por isso que esse estudo do catecismo ele é extremamente importante, porque talvez ele dê a nós uma consciência de bênçãos e privilégios que nem sabíamos que tínhamos. Você está entendendo? Isso pode acontecer com um crente verdadeiro, com um crente fiel, de ter uma certa ignorância em relação à plenitude do que Cristo proporcionou para ele? Sim. Não, mas não, esse ainda não tem. Eu começo a desfrutar desta glória quando o Espírito Santo me chama pelo Evangelho. Mas eu acho que o Lilian está falando assim, ele morreu sem falar que é crente. Você está dizendo que a igreja invisível hoje não é sabida. E esses que morreram sem falar que é esse aí? Mas se ele é um eleito do Senhor, ele experimentou de alguma forma, isso. Porque assim, nem que sabe aquela horinha, aquele ladrão da cruz. Quanto tempo o ladrão da cruz experimentou isso que a gente está experimentando aqui hoje? Foi bem rapidinho, mas intenso, verdadeiro, né? Então assim, aqui a gente está vendo aqueles que têm a oportunidade de por um tempo, né, ainda experimentar mais disso. Mas aí o senhor pergunta, todos têm esse acesso aberto? Todos desfrutam do mesmo jeito? Não. Desfrutar é uma coisa, agora ter o direito a desfrutar disso, talvez seja essa. Eu falei da semana passada exatamente isso. Todo crente tem segurança de sua salvação, todo eleito tem a segurança de que ele está salvo? Tem. Mas todos têm certeza e convicção disso? Não. Isso aí é uma convicção pessoal que depende do desenvolvimento de sua fé, do desenvolvimento de sua santificação e da maturidade, e do quanto o Espírito vai dar de entendimento, exatamente, de consciência para ele. O Espírito Santo pode privá-lo dessa consciência plena? Pode. Mas talvez a dúvida fique mais restrita. Ele era herdeiro verdadeiramente? Ele era filho de Deus ou era filho? Um ponto importante, eu não vejo base bíblica para dizer que o eleito, em condições normais de sua vida, o Espírito deixe sem manifestar fé, de alguma forma. Eu só acredito que os eleitos que não manifestam a fé publicamente, são aqueles que são impedidos pelas circunstâncias de doença, de desequilíbrio mental. Pastor, uma pessoa que tem desequilíbrio mental pode ser um eleito? Pode, é óbvio que pode. Sua alma está ali. Ela só não tem condição de comunicar ao mundo porque há problemas neurológicos, mentais. Esse indivíduo ele tem problema de comunicação externa, mas há uma alma ali. E o Espírito pode, assim como na criança, que eu acredito, aplicar a parte da capacidade de comunicar. Então são casos excepcionais e especiais em que o Espírito aplica a obra da redenção, em que esse indivíduo não tem a condição de externar. Porém, quando esse indivíduo está em suas faculdades e condições normais, não acredito que o Espírito lhe prive. Pelo contrário, o Espírito lhe capacita a manifestar.
Nessa manifestação, ele pode ter dúvidas, ele pode ter incerteza? Pode. Mas acredito que isso em momentos, porque o Espírito sempre vai confirmando que há uma fé verdadeira no seu coração. Há momentos de oscilação, há um período que ele pode ficar na ignorância, mas passar a vida toda sem uma consciência de fé, eu não acredito nisso não. 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 Aqueles que não teve manifestação nenhuma, isso. Faculdade mental. Pronto. Não foi salvo. Não, assim. Desculpa, viu? Não, eu estou dizendo que eu não posso concluir com todos os casos desses aí dos que não puderam manifestar, porque isso aí faz parte de um conhecimento que foge à minha condição. É um conhecimento de Deus, apenas dele. Porque, por exemplo, assim, né? Eu posso dizer para aqueles indivíduos que passaram um tempo, a vida toda normal, aí perderam a consciência ou nunca manifestaram a fé e disseram assim, perdeu o juízo, pode ser que Deus ali dentro. Eu não acredito nisso. Porque se ele é um eleito, eu acredito que o Senhor daria, dentro da condição de haver sua normalidade, de chamá-lo e de manifestar a fé. Esse é o entendimento que eu olho para a Escritura e vejo que esse é o objetivo, que Paulo diz que aos que são dadas condições, esses todos devem professar a fé, e Jesus disse que deveriam professar a fé. Aí a gente conclui que e os que não professam, é os que não podem. É igual a questão do batismo. O batismo é uma opção? O batismo cristão é opção? Não, mas é uma exigência sem a qual não tem salvação? Não. O que é que eu entendo aí? Eu entendo que é uma condição normal e natural e consequência da fé. Todos que creem precisam ser batizados. Se ele disser que não quer, há uma deficiência de fé, aí tem um problema na sua fé. Mas nem todos que creem podem ter condições de ser batizados. Então, essa falta de condição anula a sua salvação? Não, porque a condição fundamental é a fé em Cristo, é ser unido a Cristo. Então, eu acredito que aí há uma excepcionalidade por um impedimento. O ladrão, aí vamos explicar o ladrão da cruz. O texto, porque o ladrão da cruz, ele não optou em não ser batizado, ele foi impedido de ser batizado. Olha a circunstância aí. Ele não tinha condições de ser batizado, de ser recebido na comunidade cristã. Mas o que é que determina que ele foi salvo? Foi a confissão ali pública de que havia chegado algo especial no coração dele quanto ao entendimento de quem era Jesus. E a própria declaração de Cristo de que ele estaria com Jesus Cristo naquele dia. Jesus não falaria isso se ele estivesse descendo para o inferno. Jesus jamais diria isso. Ou se a sua condição eterna fosse incerta, Jesus jamais diria para ele: eu vou garantir que você vai estar comigo hoje. Jesus diria isso? Jamais. Por que Jesus dá aquela garantia para ele? Porque ali Jesus está atestando para nós que houve uma ação do Espírito Santo no coração daquele homem, produzindo um entendimento, uma fé sobre quem era Jesus. E ele começa a dizer que Jesus é justo, é santo, é o Filho de Deus, é um rei mesmo, é quem ele dizia ser. Aquilo é uma expressão de fé. E então ele diz: compadece de mim. Ele ainda não entende o que é que está acontecendo com ele de fato, mas ele compreende que há uma mudança, há uma maneira diferente de ver Jesus Cristo, a ponto de repreender, de romper intelectual e espiritualmente com aquele outro ladrão, dizendo: você agora não sabe o que é que você está falando, esse homem aí é justo, é santo, nós somos pecadores miseráveis. Olha a miserabilidade, a fé, o arrependimento, a fé presente desse homem. Então isso é um indicativo de que a fé salvadora chegou no coração dele. Para que lembre, para que tenha compaixão dele, porque ele não entende necessariamente a natureza do que está acontecendo com ele. Mas aí Jesus vai orientando e dizendo assim: não, você estará comigo, você é um dos meus. Então isso mostra aí que este caso, irmã Arlete, é excepcionalidade, não pode ser usado para base ordinária, e nem para ser uma base de opção, se eu quero ser batizado ou não. Isso não existe, essa opção. O batismo é uma exigência. Quem crer e for batizado é uma exigência, porém é uma exigência como consequência de fé e não como base para a salvação. Mas a igreja não ministra.
Exatamente, a ceia não pode ser ministrada. Por quê? Porque não há nenhuma excepcionalidade em relação a isso. Só se ministra a ceia para quem confessa. Essa é a condição atrelada à ceia. Ela não tem flexibilização nela. Ela não tem. Essa é a norma. Só se dá a ceia. É restrita aos membros comungantes que têm condições de exercitar a fé. Pastor, a criança tem fé? Tem, mas ela não tem condições de exercitá-la conscientemente. Mas eu digo assim, eu aceito a sua palavra, eu aceito a igreja presbiteriana, comungo dessa igreja, mas eu não dou profissão de fé. Aí é problema. Isso, essa opção aí, e não posso ministrar ceia para esse indivíduo. Eu não posso, por quê? Porque há um problema aí de entendimento do que é o chamado dele, do que é fé, do que é ser crente. Ele tem uma deficiência de crença aí que precisa ser corrigida. Ou ele ainda é um incrédulo, ou ele ainda tem uma fé que precisa ser amadurecida de entendimento e compreensão de evangelho, entendeu? Se ele disser isso aí, eu não posso ministrar ceia para ele, porque ele não está, ele não é aquilo que Paulo diz, ele não está apto. Mas talvez a gente veja um aspecto de pessoas que professam serem ateus, não creem na existência de Deus. Sim. É isso que a gente vê aí fora da nossa igreja. Certo. Né? E aqueles que não creem na salvação advinda apenas de Cristo, que precisam de outras muletas, de outros falsos deuses, por assim ou de suas obras. Esses também não estão enquadrados ainda naqueles que serão salvos. Não, eu não posso enquadrá-los naqueles que estão salvos. Não posso enquadrar no grupo daqueles que já estão tendo acesso à glória de Cristo. Porém, não posso excluí-los totalmente do quadro de eleitos. Por quê? Porque eu não conheço o plano especial de Deus para eles. A Bíblia diz que eu só posso excluir do grupo de eleitos os apóstatas. Esses, João, Pedro, Paulo, dizem que estes indivíduos, e os escritores hebreus, que ninguém sabe se é Paulo ou qualquer outro escritor, estes escritores dizem que o apóstata não pode ser considerado como um eleito, ele já é um filho da perdição. Por quê? Porque esse é um indivíduo que já teve uma certa iluminação do Evangelho, ele já teve um certo conhecimento intelectual do Evangelho e se mostrou totalmente revoltado, rebelde contra o Evangelho. Por exemplo, esse aí já é um sinal de que ele é um preterido. Por exemplo, não há restauração para ele. Aqueles que estão ali no Salmo 1, no conselho dos ímpios, ouvindo dos ímpios, estando ali junto com o escarnecimento dos ímpios. Pronto. E quando houve a repreensão, olha, é para vocês andar com esses daí. Você não é desse grupo, você não pertence a este grupo. Deixe de caminhar com esses, passe a caminhar com justo. Que são da igreja. Isso. Deixem de fazer chocarrice, de falar palavras que trazem até um certo vergonha. Deixem de fazer pessoas. É isso. Quando esse indivíduo é o eleito do Senhor, é a ovelha de Cristo, porque quando ele ouve, ele vem. O próprio Cristo disse assim: quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Esse é de Deus aí, ele não está falando do crente necessariamente, ele está falando do eleito. Quem é de Deus, que essa ideia de ser de Deus está relacionada com o que Cristo disse: eu vim morrer por aqueles que o Pai me deu. Aí ele está falando dos eleitos, que é a mesma coisa em João 10, que ele chama os eleitos de ovelha. Por que ali não pode ser necessariamente só os crentes que estão na igreja, eles e todos os eleitos? Porque Jesus disse assim, as minhas ovelhas. Quando Jesus fala dos eleitos lá em João 10, que eu acho que ali ele não está se referindo só aos que já são crentes, ele está se referindo aos crentes e a todos os eleitos. Por que ele está se referindo a todos os eleitos? Porque primeiro ele chama eles de ovelhas, e diz que ele é o pastor chamando as ovelhas, e diz que parte de suas ovelhas já estão no aprisco, e que outras estão fora e vão ser chamadas. Eu tenho outras ovelhas que não estão aqui. Lembra que ele fala isso? Ele já está falando dos gentios, ele já está falando daqueles que vão ser chamados posteriormente pelo ministério dos apóstolos, está pensando em nós. Então ele diz assim: eu tenho outras ovelhas que não estão aqui,
mas que eu também chamarei elas, e quando eu chamar, elas vão me ouvir, porque são das minhas ovelhas. O que é que ele está falando aí? Essas ovelhas é quem? Eleitos, predestinados. Eles ouvem e seguem. Ele está dizendo assim, que eles já são da natureza, eles já pertencem ao Senhor, e eles já são ovelhas sem ainda se manifestar. Por quê? A ovelha não pode ser crente em si, mas eleito, que vai se tornar ovelha do aprisco de Cristo. Por que ele chama elas de ovelha? Porque já há, mesmo na sua condição pecaminosa, já há uma predestinação para ela, já há um plano divino de mudar a sua natureza e convertê-lo a Cristo. Já é certo que ele vai ouvir a voz do pastor, que é assim que se manifesta o eleito, né? Então aí, com isso, então assim, quando eu digo que quem é que desfruta desta glória, neste aspecto aqui, essa glória com Cristo nesta vida são os eleitos já chamados, são os eleitos que já foram chamados. Eu não posso dizer que o cara está fora da igreja, está no mundão, ou está na igreja sem ser um convertido, e que esse já desfruta desta glória. Não, é a regeneração, é o novo nascimento que coloca ele no acesso com Cristo de glória. Mas está na igreja visível. E pode estar na igreja visível, mas se ele não pertence à igreja verdadeira do Senhor, não foi regenerado, ele não está nessa relação em glória, apesar de receber alguns privilégios e algumas bênçãos, mas essa relação em glória com Cristo ele não tem. Até a oração dele é abominável. Até a oração do que está na igreja e não é salvo é abominável aos olhos do Senhor. Por quê? Exatamente porque ele não está em uma relação gloriosa com Cristo, porque sem Cristo não há acesso a Deus, não há. A sua oração é reprovada por Deus. Só há oração por... pastor, aí o senhor diz assim, mas e o ímpio, o eleito que ainda não se converteu, e a Bíblia diz que ele tem que clamar pelo Senhor. Aí é um clamor que Deus vai ouvir, porque ele é eleito, e vai ouvir para exatamente proporcionar o acesso para ele orar. Senhor, tem misericórdia de mim. É o clamor do desesperado, é o clamor do perdido, é o clamor do caído no calabouço, é o clamor do que caiu no abismo, pedindo. É um suplicante, não é o orador. Tem diferença? Tem. O orador é o salvo. O orador é o salvo que adora. O orador é o salvo que tem acesso. O orador é aquele que desfruta da relação de Deus como Pai. Não é o que simplesmente, não é o distante clamando por ajuda, é o perto desfrutando do privilégio de ter ajuda, acesso de ajuda livre para ele. É outra coisa, é um outro tipo de relacionamento. Então, mesmo o eleito, ainda ímpio, ele não é um adorador e não é um orador, ele é um pedinte, ele é um desesperado suplicando por ajuda. Deus, tem misericórdia de mim. Se ele é um eleito, esta misericórdia se manifestará, salvando ele em Cristo. Aí ele passa a ter acesso. Aí agora a porta abre para que ele, qualquer hora que quiser, chegue na presença de Deus e peça ajuda como um filho. Fora isso, são distantes clamando por socorro, como Jesus passando e dizendo: filho de Davi, tem misericórdia, socorre, ajuda. Os apóstolos chegavam perto de Jesus e diziam: mestre, os distantes clamavam, suplicavam, se porventura Jesus pudesse olhar para eles. Os apóstolos tinham acesso direto a Cristo. Com Deus é isso que Cristo proporciona para nós. Então, o eleito, quem é esses que têm acesso, que já recebem a glorificação, começam a receber a glorificação, que é um acesso glorioso a Cristo nesta vida? Os eleitos chamados, os eleitos convertidos ao Senhor. Alguém abre aí, por favor, Efésios capítulo 1,
versículo 3, e Efésios 2, versículos 5 e 6. O que nós temos aqui? 1:3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eu vou explicar isso, mas leia aí o capítulo 2, 5 e 6. 5 e 6. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que é que isso significa? Jesus fez a gente sentar nos lugares celestiais. Comunhão plena. É acesso àquilo que só o Deus e os anjos têm lá. Acesso direto à glória de Deus, comunhão, acesso a coisas celestes, gloriosas, majestosas, que fogem desse plano natural humano. Ter acesso a coisas espirituais extraterrestres, extra-humanos, extrafísicos, extranaturais. Ter acesso a coisas que são do âmbito celestial. Aquilo que só desfruta os seres celestiais, os anjos que estão ao redor do Senhor, contemplando sua glória todos os dias, tendo acesso a Deus todos os dias, tendo o privilégio de bênçãos incontáveis e infindas. Aí ele está dizendo assim: Cristo nos tirou de uma mera condição de pecadores caídos, de seres humanos caídos, que experimenta um pouco da glória comum de Deus, para recebermos bênçãos e privilégios grandiosos, que são próprios do céu. É isso que ele está dizendo. Ser colocado nas regiões celestiais é elevar a condição humana de acesso à glória celeste, de acesso a privilégios celestes, de acesso à relação que é própria do que acontece no céu, dos anjos com o Senhor, de Deus nas suas três pessoas. Ele está dizendo assim: Cristo já nos elevou a uma condição. Nós vivemos aqui desfrutando das dádivas de Deus para este mundo físico, mas ele diz: em Cristo ele proporciona a nós acesso a bênçãos espirituais, a privilégios celestes. Eleva a gente ao acesso de coisas. Nós temos mais do que os ímpios acesso a Deus, às bênçãos de Deus, a relação com Deus, com os próprios anjos que servem especialmente aos crentes. As coisas celestes chegam para nós. Aí a ideia de que em vez do céu baixar, ele usa a figura de que a gente foi para o céu, a gente foi elevado, é como se a mão da gente crescesse e pudesse pegar coisas no céu para aqui. A ideia é essa. Nos colocou em regiões celestes, ou seja, nos colocou em acesso a bênçãos celestes. Vocês estão entendendo mais ou menos isso? Vocês estão compreendendo mais ou menos? Porque eu não sei se vocês estão olhando para mim, eu não sei se vocês estão compreendendo ou se não estão compreendendo. Vocês estão entendendo a linguagem de Paulo quando ele diz assim: Deus em Cristo ele nos colocou em regiões celestes. O que significa região celeste? Ele está dizendo assim: é como se a gente fosse transportado para o céu para receber os privilégios de quem mora no céu. Quem é que mora no céu? Deus em suas três pessoas, os anjos eleitos. O que é que eles têm lá? Eles têm a comunhão com o Senhor, eles têm bênçãos grandiosas, eles conhecem as coisas do céu, eles têm acesso ao céu, a um habitar de paz, de bênção, de alegria, ver as coisas de Deus, de contemplar as coisas de Deus. Eles conhecem mais do que a terra, a gente só conhece a terra. Eles conhecem o universo, eles conhecem as coisas especiais que Deus faz. Então, assim, ele pegou a gente e colocou um pouco nesse lugar aí. Está entendendo? Já aqui ele começa a dar acesso a gente a essas informações e esses privilégios e bênçãos que são próprias da relação de Deus com os seres celestes lá. A gente pode ter um pouquinho de ideia quando a gente pensa na mesa do rei. Na mesa do rei a gente tem carnes melhores, frutas melhores, frutas vindas de lugares distantes, né? Que antigamente no Brasil não tinha esse acesso a algumas coisas que vêm de fora. Quando a gente viaja para lugares diferentes do mundo, a gente começa a sentir falta do que tem aqui. A gente tem acesso. Mas na mesa do rei tem de tudo. E a gente não pode desviar o nosso olhar de quem está nos provendo, que é o rei.
e colocar o olhar sobre as coisas que estão ali. Sim. As pessoas começam a desviar o olhar para começar a adorar as coisas que estão sobre a mesa e não adorar o rei que proveu. Sim. Que essa é a sua verdadeira glória, né? É ter o privilégio de ter acesso a uma comunhão com o rei e desfrutar dos privilégios como se fosse ele mesmo. Que aquela mesa é por causa de quem ele é. Aquelas pessoas ladeadas e servindo ele é por causa de quem ele é. Então a gente tem acesso ao que ele é e, por conseguinte, ao que está atrelado a ele por quem ele é. Deu a entender mais ou menos aí? Sim, irmã Arlete. Eu acho que um pouco dessa glória também tem aqui. Aí, boa, irmã Arlete. Sim, com certeza. Porque todo esse conhecimento que a gente está falando aí, Sim. advém daqui. É. A própria palavra de Deus, que essa palavra, ela está aí aberta a todos, mas só quem conhece ela Tem acesso a isso de maneira... Entender que isso é uma glória. Exatamente, eu acho que isso jamais todo Sim, sim. nós recebemos essa palavra. Não, a sua palavra foi perfeita, é isso aí mesmo. Eu só tenho acesso a esta glória em Cristo já aqui, porque o céu foi aberto para mim através da revelação do próprio Deus, a sua palavra. É assim que Cristo me dá este acesso, é pela verdade, pelo Evangelho, né? E parece que Cristo fala um pouco sobre isso lá em João, no Evangelho de João, não sei se é o capítulo 8, quando ele fala que, ou é o 3, que ele fala que ele veio do céu, e aquele que conhece, acho que é o 3, se eu não estou enganado é o 3, que pelo fato dele vir do céu, ele trouxe as coisas do céu para nós, ele trouxe as informações do céu para nós. Aquele que é lá do alto, isso que João fala, deixa eu ver aqui se eu acho, que vai dizendo que ele, como ele é lá do alto, como ele veio do céu, isso, Quem é de Deus e das palavras de Deus, é isso? não, aqui, é o capítulo 3 mesmo, a partir do versículo 31, se eu não estou enganado, né? 31, aí ele diz assim, quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Olha, Jesus já começa, coisa fantástica, né? Das alturas do céu, tem um conhecimento acima de nós, de coisas que nós não conhecemos. Nós somos terrestres, só conhecemos as coisas terrestres, e como pecadores, aí pronto, aí que é pior ainda, que ficamos cegos, limitados a esta vida mesmo. Aí diz assim, mas Jesus, ele diz assim, quem vem do céu está acima de todos, quem vem da terra é terreno, fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. É lindo isso aqui. E testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica-se que Deus é verdadeiro. Olha que coisa linda, que maravilha. Isso aí que a irmã Arlete está dizendo. Jesus Cristo disse assim, eu vim do céu, conheço coisas que vocês não conhecem, tenho acesso a coisas que vocês não têm acesso, mas se vocês crerem em mim, vocês vão ver que é verdade isso, que Deus é quem eu digo ser, que Ele tem coisas maravilhosas que vocês têm acesso. Já aqui vocês começam a ter acesso a essas coisas em informação, em experimentar, né? Em desfrutar, em bênçãos. Você já começa a desfrutar disso aqui. Jesus diz, quem crê em mim, vê que Deus, que a ideia de Deus é verdadeiro, que Cristo como testemunha de Deus falou verdade, é verdade o que Ele disse, é verdade as promessas que Ele fez, são verdadeiras os privilégios que Ele diz que nós temos se nós crermos nele, o acesso a Deus de maneira gloriosa, grandiosa. Então a palavra de Deus é a fonte disso, é a fonte primária disso, é ela que desvenda, descortina para nós esta glória já aqui. Quanto mais eu me aprofundo no conhecimento do que Deus revelou em Cristo, mais eu experimento dessa glória celeste já aqui. Então eu acredito que quando Estevão está morrendo ali, sendo apedrejado, mesmo que a Bíblia descreva uma contemplação gloriosa do céu aberto, eu entendo que o que está acontecendo é o Senhor mostrando que há uma antecipação do gozo celeste para Estevão, a ponto dele poder suportar aquela morte tão horrenda, aquelas dores de apedrejamento, a ponto daquilo não lhe atingir tanto como se ele estivesse mais no plano celeste
num plano espiritual e divino do que no plano físico. Sua condição sendo elevada. Exatamente, inundando o coração dele, dominando o coração dele de tal maneira que faz com que aquilo, ele não consiga mais. É como se, exatamente, seu corpo, sua alma já não sente mais o que seu corpo está sentindo. Eu entendo isso porque o êxtase espiritual de Estevão é grande demais. E você tem ideia do que é um apedrejamento, rapaz? Enquanto ele está ali contemplando a glória do Senhor e falando coisas inefáveis, maravilhosas, os caras metendo pedra nele. Você sabe o que é uma pessoa receber uma pedra de paralelepípedo no meio dos peitos, das caixas do peito, pedra de tudo quanto é pedra pontuda? Você acha que o pessoal ia lá escolhendo, tipo, né? Essa aqui não vai ferir muito, não. Era pedra que achasse o povo pegando e taco. Pedra. Apedrejamento é uma morte terrível. Pensa que as pessoas, não, vamos matar, vamos dar logo uma na fronte para ele cair, para no sentido que nada. É de tudo quanto é jeito, é em tudo quanto é onde der para pegar. E devagar. Você imagina que morte terrível e dolorosa. E o texto mostra que Estevão demonstra uma serenidade, uma paz de espírito tão grande, a ponto das pessoas ficarem com raiva do que ele está dizendo. Eu estou vendo o Senhor, estou vendo o meu Senhor ao lado do Pai. Aí disse, é um blasfemador mesmo, miserável. Aí ficavam com mais raiva das coisas que ele dizia que estava vendo, contemplando espiritualmente. O céu já se antecipando para ele. É mais ou menos, é isso que o escrito, claro que não nesse nível que ele já está entrando na eternidade, né? Mas mostrando que é realmente a glória celeste vai se manifestando gradativamente na nossa vida, na nossa comunhão com Cristo, na nossa relação com Cristo. Eu acho que é mais ou menos que Paulo disse quando ele falou assim: pensai nas coisas lá do alto, né? Reflita, medite mais sobre essas promessas celestes, sobre essas verdades gloriosas, que você já começa a desfrutar de privilégios celestes, não ficar só esperando a eternidade, mas já ter gozo, alegria, paz, prazer e desfrute já dessas coisas aqui, porque eu já tenho acesso a elas de alguma forma aqui, nesta vida, né? Então vamos lá. Aí o texto mostra que esse acesso à glória de Cristo já aqui faz com que nós, aí ele diz assim, 83, não é isso? Já expliquei Efésios, mostrando que sentar nas regiões celestiais é exatamente isso, é desfrutar dos privilégios no céu, que são próprios do céu, já aqui, né? Em Cristo, na relação, em oração, em comunhão, em meditação da palavra de Deus, em bênçãos espirituais, que nós vamos ver isso aqui. Aí ele diz assim: estando nele, tem parte naquela glória que na sua plenitude lhe pertence à glória de Cristo, e como penhor dela, como garantia de que nós vamos desfrutar da plenitude disso, sentem o amor de Deus, a paz de consciência, o gozo do Espírito Santo e a esperança da glória. Então aí, quanto mais a gente se aprofunda na relação gloriosa com Cristo, do desfrute da glória de Cristo, mais tomamos consciência do amor de Deus por nós, certo? Mais experimentamos da paz, da alegria e da esperança. Então essa expectação do céu aumenta, esse anseio pelo céu, esse anseio pela glória final. Eu vi um sermão do pastor pregando sobre a morte, sobre a glória eterna. Ele fala uma coisa interessante, ele disse: por que às vezes a gente teme a morte mais do que o que deveria? Porque assim, é normal que a gente tenha temor da morte como inimigo que ainda nos assola, nos assusta e nos causa dor, tristeza e perdas grandiosas, como agora a gente está experimentando isso. Mas ele diz assim: por que às vezes os crentes sofrem mais da conta? E às vezes quando você vai falar da morte, eles se relacionam à morte com um certo desespero. Deus me livre morrer. Sem aquela expectação. Não é
desejo de antecipar a morte, mas uma expectação e uma preparação e um anseio por passar por ela. Ele diz, é porque muitas vezes nós duvidamos ou somos ignorantes sobre o que a Bíblia diz sobre a vida pós-morte. Se nós parássemos para pensar um pouco mais sobre o que a Bíblia diz sobre o que acontece com o crente quando ele morre, não ficaríamos tão desesperados. É porque talvez ainda haja dúvidas no nosso coração, apego às coisas temporais desta vida, mais do que deveríamos, temos que ter prazer e alegria nas coisas que Deus dá, mas não um apego como se aquilo fosse um fim em si mesmo ou fosse durar para sempre. Como se eu não posso me desapegar disso, eu não posso pensar na possibilidade disso acabar na minha vida. Esse tipo de pensamento não pode ser do cristão. Talvez essa relação com as coisas errada, ignorância sobre as promessas de Deus ou incredulidade. Porque se nós entendêssemos, se nos aprofundássemos só no que a Bíblia já diz, eu não estou falando das coisas ocultas, não, estou falando das coisas reveladas, que são poucas, eu acredito, mas suficientes para criar uma certa expectação, um certo anseio, um certo desejo, uma certa paz ao pensarmos na morte. É como se morrer fosse uma coisa ruim em si, o que nos espera após a morte não fosse tão bom. Se é o começo da eternidade, se é a plenitude da glória, se eu começo a desfrutar da plenitude da glória, se eu já começo a ter comunhão maior com o Senhor, talvez ou eu tenha dúvida disso, ou não tenha noção de quanto isso é muito melhor do que o que eu tenho. Pastor, me perdoe, o que me constrange às vezes é quando eu escuto de uma pessoa que se diz crente, se o céu descansa, eu prefiro viver cansado. Eu acho que isso é um... Aí não tem um problema aí, não tem não, é uma afronta muito grande. Uma afronta dele Tão grande. Quando eu escuto assim, às vezes, as pessoas dizem, mas ele até brinca lá, não, eu dizendo isso, mas essa frase me constrange quando uma pessoa que se diz que crê, diz isso, é melhor eu viver cansado. Isso tem um problema aí sério, porque isso demonstra uma deficiência na relação com Deus. Se a companhia de Deus não for agradável, será que esse indivíduo sabe o que é companhia com Deus, sabe o que é relação com Deus, sabe o que é intimidade com Deus, sabe o que é de fato ter uma relação com Deus? Eu fico em dúvida, porque você pensa nas relações humanas, a gente não gosta de estar perto de quem é legal, não? De quem a gente gosta, não? A gente não gosta de estar perto de quem nos faz bem, a gente não gosta de estar perto de quem a gente ama, em quem a gente desfruta e gosta da companhia. Humanamente falando, não é isso? E às vezes a saudade e a distância dói, maltrata, e às vezes a gente passa a vida toda numa expectativa de poder rever, de poder estar perto, de poder diminuir a distância. Se você não sente isso com Deus, não tem alguma coisa errada, não? Você não acha que tem, não, como filho de Deus? Eu acho. Principalmente quando você tem tempo de construir uma relação ao longo de sua vida cristã, e não vai aumentando o seu anseio de mais por Deus, de mais comunhão. Para mim tem uma coisa estranha, esquisita aí, tem alguma coisa deficiente aí que precisa ser trabalhada. Que é isso que eles estão mostrando aqui, que esta manifestação da glória de Cristo, esse acesso à glória de Cristo, ele é gradativo, e ele vai produzindo exatamente a consciência do amor de Deus, a alegria da comunhão com o Senhor e uma esperança de ter mais disso. Por isso que Paulo é um exemplo para nós, e tem que ser mesmo. Quando ele fala da sua morte, Paulo não vivia esperando morrer, mas ele vivia preparado para morrer. Ele diz uma coisa fantástica: Paulo vivia intensamente a vida, esperando intensamente viver após a morte. Olha como é que ele fala em Coríntios. Ele diz assim: eu não sei o que escolher. Isso é lindo, não é? Mas eu sei o que é melhor. Eu não sei o que escolher pelo seguinte fato: eu sei que aqui na terra eu sou um grande instrumento na mão do Senhor, e tenho desejo, alegria e condições de fazer muito pela obra dele. Ficar aqui para mim seria bom para eu falar de Cristo para vocês, para eu pregar o Evangelho, alcançar mais pessoas, falar mais de Deus aqui.
Ele não está falando que eu queria a companhia de vocês, eu queria comer mais carne de porco. Se fosse eu dizer que eu queria comer mais costela de porco. Paulo não disse isso, que queria ficar aqui para ter mais banquete, desfrutar mais das coisas dessa vida. Eu queria ficar mais, para fazer mais pela causa de Cristo, mais por vocês, para vocês conhecerem mais Jesus. Ele diz assim: mas eu sei que estar com Ele é melhor, é infinitamente melhor. Não é lindo não isso aí? Então ele diz assim: então eu estou pronto, preparado para estar com o Senhor, porque é muito melhor estar lá. Ele tem noção? Ele tem noção ou não tem? Tem. Ele está entendendo a manifestação gradativa desta glória do Senhor na vida dele, o levando para mais perto de Deus. E quanto ele vai chegando mais perto de Deus, mais o anseio, mais a alegria, o prazer disso acontecer vai aumentando. Sim, meu irmão. A nossa esperança em Cristo. Pronto, isso aí. Paulo disse assim: se tudo que eu espero de Cristo está só aqui, eu não tenho expectação de algo maior, mais grandioso, mais duradouro. Sou um infeliz, eu sou como os hedonistas mundanos: comer, beber e morrer, porque tudo se resume aqui, sabe? Paulo disse: não, tudo não se resume aqui não. Começa aqui, continua lá e terminará na ressurreição, quando haverá um novo céu, uma nova terra, uma nova humanidade, uma nova relação plena e perfeita com Deus em Cristo. Isso se a gente só espera, tudo que a gente espera é isso aí, nós somos infelizes. Ele diz, infelizes. Então ele diz assim, que nessa vida, tendo acesso à glória de Cristo, a gente já desfruta do amor de Deus, da alegria, da paz, vai aumentando a paz de meu coração. Quanto mais eu cresço em glória, na relação gloriosa com Cristo, mais a paz das certezas de Deus, de quem eu sou, do seu amor por mim, mais a alegria que vem do Senhor, da relação com Ele, esperança da vida eterna, aumenta no coração. Alguém abre aí Romanos 5. 5:5, né? 5:5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Repita aí, por favor, Marlete. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Olha que coisa linda. Por isso que eu acho que o crente não pode passar o tempo todo confuso, com incertezas. Quanto mais ele vai amadurecendo, o Espírito Santo vai, ele diz assim, a esperança não confunde. O que ele espera, a expectativa do crente não deixa ele confuso. Ele não é alguém que não sabe o que esperar, não sabe para onde ir. Ele diz assim, não. O Espírito Santo não deixa a gente confuso o tempo todo, não. A gente não fica a vida toda confuso, não. Ele diz assim, o Espírito derrama o amor de Deus. O que significa isso? Ele vai dando convicções de como Deus nos ama em Cristo, de como Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar, para garantir a nossa salvação, de que o amor, tudo que nós vimos anteriormente, o amor eletivo, especial, incondicional de Deus, ele é irrevogável, indestrutível. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada. Paulo diz, nada. E o Espírito Santo vai dando essa convicção, vai fortalecendo a manifestação da sua glória como mediador, como Messias, vai aumentando a nossa convicção do amor especial de Deus por nós em Cristo, para fortalecer, dar rumo, direção à nossa esperança. O que é que a gente espera? A gente espera que esta obra que começou termine, diz Paulo, que esse chamado se conclua em glorificação final, que essa expectativa da habitação final com o Senhor se conclua em nossas vidas, que o encontro final com o Senhor aconteça, quer seja pela morte, quer seja pela volta de Cristo. É isso que ele está falando. Então, não há confusão nas coisas que o Senhor vai produzir no coração do crente. Não é porque o crente não pode ser uma pessoa confusa, que não sabe no que crer, no que esperar, no que acreditar. Ele diz, não, o Espírito vai derramando o amor de Deus, dando certeza desse amor por nós, e qual é a natureza e o propósito desse amor. Romanos ainda capítulo 5, versículos 1 e 2, e Romanos 14, versículo 17. Alguém abre e lê, por favor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente
gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente nisso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, esperança. Esse texto é lindo, ele diz assim: a justificação, a fé justificadora, aquilo que já aconteceu, ele está falando aí dos primeiros elementos da salvação, que é fé justificadora. Justificados, já fomos reconciliados, já temos paz. Então a certeza de uma vida reconciliada com Deus, de um acesso a Deus, de que nós não somos inimigos e sim filhos, de que temos acesso a Deus, de que os nossos pecados já foram perdoados, nossos pecados já foram pagos por Cristo, nossa culpa já foi tirada de nós, de que os pecados já foram devidamente tratados, fomos reconciliados com Deus. A paz da certeza da relação com o Senhor, ele diz assim, faz com que a gente tenha a certeza de acesso a esta glória. Então ele diz assim: justificados temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, e esperamos a manifestação da glória de Deus, ou seja, quando eu puder contemplar finalmente esta glória, a glorificação, ir para o céu, sabendo que eu já tenho esse acesso, de que nada vai me impedir, não tem mais barreira que me coloque entre mim e Deus. Em Cristo eu já estou reconciliado, eu já tenho comunhão com Ele aqui, e espero a manifestação final da sua glória, de ver finalmente de contemplar finalmente a sua glória. Ele diz assim: e isso eu tenho como esperança, ou seja, eu ainda não posso ter acesso final total a essa glória, mas eu já tenho acesso mesmo distante, e me preparo. Então essa esperança do que me aguarda finalmente me prepara para lidar com os problemas e as dificuldades, para ser uma experiência de crescimento. Ele diz assim: então a esperança, como é a ordem aí, mamãe? Perseverança, ou seja, eu creio e mantenho firme na crença do que o Senhor prometeu. A fé gera esperança. E a perseverança, experiência. Pronto. Fortalece a esperança. A minha perseverança na fé, na obediência à palavra do Senhor, produz experiências com o Senhor, de ser sustentado pela sua graça, de receber as bênçãos do privilégio de acesso à glória já aqui, de experimentar as bênçãos ajudadoras, fortalecedoras, abençoadoras do Senhor aqui, o céu antecipando para mim, a glória sendo antecipada, a bênção do cuidado especial de Deus para os seus já aqui, me dando experiência e aumentando ainda a minha esperança. Se eu sou assistido por Deus de maneira especial aqui, se eu já desfruto dessas bênçãos aqui, o que dizer de estar ao lado dele sem esses impedimentos e sem essas barreiras que o pecado impõe para nós? E a experiência com a graça e a experiência com a fé aumenta a minha esperança. Eu quero estar com o Senhor, eu quero estar mais perto de Deus, eu quero chegar aquele dia que o Senhor me chamar. E aí, lá em Romanos capítulo 14, versículo 17, alguém abre ali, por favor. Porque o reino de Deus não é comida e bebida, na justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Então ele diz: o que é o reino? Não é a comida, não são as coisas, são as bênçãos espirituais, alegria, paz, esperança, as coisas que Cristo vai colocando em nosso coração. Isso é a antecipação do céu, a paz, a alegria, a esperança de um dia estar com o Senhor. Na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, Paulo diz que louva aqueles crentes pelo testemunho de fé, de amor e de esperança. E no versículo 10 ele diz assim, 9 e 10, como vocês demonstram uma expectativa do encontro final com o Senhor, esperando a volta de Cristo, o retorno de Cristo. A gente já não fala mais tanto disso, né? Da expectativa da volta do Senhor, do encontro final com o Senhor, da morte. É interessante, tinha uma irmã, quando eu falava em morte, ela disse: ô pastor, misericórdia, viu o senhor falar em morte? Eu disse: misericórdia para o ímpio, minha irmã, graças a Deus pela morte. Eu disse: como assim, pastor? Paulo diz que a morte não é mais um inimigo temível, a morte é o inimigo dominado e que agora serve aos crentes. A morte é um meio de Cristo usar agora para nos chamar para Ele.
Salmo 116. Preciosa aos olhos do Senhor a morte dos santos. Paulo, Romanos capítulo 8, ele diz assim: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem morte, nem nada. Ele diz assim: porque em todas estas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Sabe o que significa? Ele está usando a morte para nos servir. Ele diz no capítulo 8 também: todas as coisas cooperam para o bem. Então a morte servindo para um bem. Como assim, pastor? Para levar o crente para Deus, para mais perto do Senhor. O mal que ela intenta, o Senhor transforma em bem. Ela causa dor e sofrimento aos nossos que ficam, mas a nossa alma se vale da morte como um trampolim que bate na terra e para no céu. Esse é o ponto que o Senhor usa como ponte para levar para Ele. Por isso que Ele está dizendo que nesse sentido a morte, nós mais que vencemos a morte, porque o inimigo destrói e prejudica. A morte, no seu intento de prejudicar, nos beneficia. Nos beneficia. É isso. É usando o inimigo como escravo a nosso serviço. Dominado. Cristo dominou o inimigo e fez com que ele agora servisse. Um inimigo dominado. E tem um dia dele ser destruído totalmente, porque a função dele já não vai servir mais quando houver ressurreição. Então aí diz: e a morte será exterminada. Aí a morte será o seu fim. Tragada foi a morte na vitória em Cristo Jesus. Irmãos, nós vamos deixar para a semana que vem a conclusão dessa parte final aqui, que a gente já entra na questão da morte e tal, que a gente vai falar da expectativa do ímpio também. Vamos ficar só na expectativa do crente hoje, né? A expectativa do crente já nessa terra, gozando da relação gloriosa com Cristo, antecipando o gozo celeste na paz, alegria, na esperança, no amor de Deus, nas bênçãos celestes vindo para nós quando a gente acessa a Cristo, as bênçãos em Cristo, a palavra do Senhor, a oração, a comunhão, o exercício da fé no dia a dia, na nossa caminhada com o Senhor. O céu é antecipado para nós na manifestação da bênção de Deus sobre a nossa vida, do cuidado especial de Deus sobre a nossa vida, preparando a gente para o céu, para estar com Ele finalmente para sempre. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.